Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos criar uma linguagem do zero, utilizando o Rust como a linguagem para desenvolver a nossa linguagem, né, o nosso compilador, e nós vamos utilizar também o ChatGPT para ajudar a gente nesse processo de criação da nova linguagem. Então, durante esse vídeo, a gente vai ver várias coisas interessantes. Então, por exemplo, como que nós podemos utilizar as inteligências artificiais para lidar com o desconhecido no dia a dia. Como que a gente pode aprender com elas, como que a gente pode resolver problema com elas, porque muita gente fala, pô, vai substituir programação, vai substituir várias funções, várias cargos, várias pessoas no mundo, mas a questão toda não é substituir, a questão toda é, se vocês souberem utilizar as AIs, né, a gente consegue ser mais eficiente com elas. Então, por exemplo, você precisa construir uma API em Python, mas você não tem conhecimento em Python, né? O ChatGPT pode te ajudar muito a aprender Python, a construir essa API em Python, mesmo que você não tenha conhecimento. Então, por isso que no vídeo eu vou utilizar a linguagem Rust, porque hoje o meu conhecimento de Rust é quase zero, né? Uma única vez em um trabalho eu precisei criar um projeto em Rust, que essa aplicação era muito simples, praticamente ela tinha que percorrer todos os arquivos JSON de uma pasta e procurar por uma sentença nesses arquivos. Então, foi um processo muito simples, porque eu simplesmente precisei abrir vários arquivos de uma pasta, então dado um diretório, percorro todos os arquivos dessa pasta e pego todo o conteúdo dele linha a linha e procuro por uma sentença. Se achar a sentença, imprime ali no console o caminho do arquivo, qual foi o arquivo que tinha essa sentença. Mas fora isso, eu nunca fiz curso, nunca li livro, nunca peguei para aprender a linguagem Rust. Então, justamente por isso que eu quero utilizar ela, para mostrar para vocês que nós conseguimos lidar com o desconhecido através das inteligências artificiais, né? Elas vêm para nos apoiar, né? Ajudar a gente com o desconhecido, não para de fato tomar as nossas posições, fazer o que a gente faz, e todo esse hype, essa reviravolta, esse rebuliço que o mundo faz aí sobre essas questões novas que estão acontecendo no mundo da tecnologia. E durante o vídeo vai ser muito legal, porque vocês vão perceber que em vários momentos a gente vai pegar um código do ChatGPT, ele vai dar erro, não vai compilar, vai dar erro de compilação, a gente vai ter que conversar com ele, pô, tá dando erro aqui, me ajuda, agora arrumei esse erro, mas tem outro, agora arrumei esse outro, tem outro. Então vai ser um processo bem legal, onde a gente vai ver como realmente é o desenvolvimento na prática, no dia a dia, né? Não é esse mundo de maravilhas, de mágicas que a gente vê por aí na internet, onde as pessoas escrevem o código, ele funciona de primeira, faz tudo de primeira, e o comportamento de primeira é o comportamento que a gente espera. Não, no dia a dia a gente tem muitos problemas, a gente tem muitos erros, a gente tem que debugar, tem que pesquisar pra caramba, então a gente vai gastar tipo meia hora para achar o problema, que era uma ponto e vírgula. Então o nosso dia a dia vai ser bem próximo do que a gente vai implementar hoje com o ChatGPT. E para o exemplo do vídeo, eu vou pegar aqui o VS Code. Então vamos lá para exemplo do vídeo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Então a gente tem essa linguagem nova, né, que a gente está chamando de .mc. Então a gente está criando uma variável first name, uma outra variável last name, uma variável age e a gente está imprimindo alguns textos. Se eu pedir para o Rust rodar esse programa, ele vai rodar o programa. Deixa eu dar um zoom aqui no VS Code. Então ele rodou o programa e não deu erro nenhum. Mas o que ele fez? Ele gerou esse arquivo JS. Por quê? Porque a nossa linguagem, a gente vai compilar para JS. Né? Várias linguagens a gente pode compilar para outras linguagens, é um processo muito comum. Ou a gente pode compilar para bytecode, que vai ser implementado uma JVM, uma máquina virtual. Ou a gente pode, de fato, compilar para a linguagem máquina, que vai ser interpretada diretamente pela CPU. No nosso caso, a nossa linguagem MC, né, Matheus Castiglione, ela vai compilar para JavaScript. Então a gente tem aqui o nosso processo de compilação. E se eu vir aqui no terminal e pedir para ele executar o arquivo JavaScript, está aqui, ó. Então, hello, my name is Matheus Castiglione, I tenho 29 anos. Eu tenho 29 anos. Então, esse aqui é o processo que a gente vai fazer. E aí, para isso, a gente vai ter aqui um arquivo com muitas linhas de código fazendo algumas coisas complicadas pra gente. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí e vamos pro vídeo. Para começar, a gente precisa conversar um pouco sobre alguns tópicos mais avançados, porque quando a gente fala de construir linguagem, né, o processo de criar uma linguagem ele não é simples, ele é muito complexo e bem avançado. Então, nós precisamos ter ali um conhecimento mínimo de como que a gente pode criar linguagens, como que compiladores funcionam, como que interpretadores funcionam, porque não é algo tão trivial a ser realizado. E para isso, a gente pode pegar aqui, deixa eu pegar meu Notion, que em algum lugar eu tenho anotado
Tem um livro bem famoso, eu tô pegando na outra tela aqui, gente, porque vai que que eu compartilho coisas que eu não deveria no Notion. Então, pera aí, eu tô pegando o link aqui, eu já vou abrir na tela e a gente vai passar por ele. Então, tá abrindo, deixa eu usar meu atalho aqui para centralizar o navegador. Não sei porque com o Google Chrome eu tenho que apertar várias vezes o meu atalho, deixa eu virar no S e tá ok. Deixa eu dar um zoom, mais um. 133, 150 talvez. Nossa, ficou muito grande. 140%. Beleza, então esse livro aqui, Craft Interpreters, é um livro muito legal. Né? Ele ensina como vocês podem construir uma linguagem do zero utilizando Java. Então é um livro bem legal, ele explica muita coisa, muita teoria. Então, caso vocês queiram, eu vou deixar na descrição do vídeo anexado esse link. E vão lá, dá uma olhada, entenda ali o processo, como que funciona, como que é todo esse processo de criar um compilador, né? Qual é a diferença de compilador para interpretador. Então tem várias coisas que esse livro vai abordar. Né? Se ele não abordar tudo, ele vai abordar boa parte do conteúdo. Caso você esteja gostando, também, eu sempre falo isso no final, mas eu vou falar no começo, porque muitas pessoas não assistem o vídeo até o final, então clique no like, é muito fácil, é muito rapidinho, vai lá, clica no like enquanto eu tô falando aqui, isso ajuda muito o canal a aumentar o alcance, a YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas e para que eu consiga continuar trazendo mais vídeos para vocês. E também, caso você queira ficar por dentro das novidades, se inscreva no canal, porque toda semana, todo sábado às 11 horas da manhã, eu vou estar postando vídeos novos de determinados vários assuntos sobre tecnologia. Legal, então como que a gente pode começar lendo esse livro aqui? Então vai ter várias coisinhas, então vamos lá para o caminho da introdução. Eu quero achar aqui, ó. Linguagem é um exercício, mais uma razão, como o livro é organizado, o código, o snippet de código, desafios, primeiro interpretador, o segundo interpretador, que eu acho que ele faz o primeiro em Java, o segundo em C, uma coisa assim, ó. Então, eu quero chegar na parte que tem um gráfico aqui, ó, esse aqui, ó. Então, esse aqui é um processo que muitas linguagens de programação utilizam, e aí cada linguagem, ela vai utilizar determinados caminhos, né, desse início aqui do source code até o código de máquina, ou bytecode, ou linguagem de alto nível. Né? Então, dado cada um aqui, nós vamos ter coisas que a gente precisa implementar em passos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente quer criar uma linguagem que a gente vai compilar para código de máquina, então a gente tem todo um processo a ser seguido. Quando a gente quer criar uma linguagem que vai compilar para bytecode, tem um outro conjunto de processos. Quando a gente quer criar uma linguagem que vai compilar para outra linguagem de alto nível, são outros processos. Então, para cada tipo de linguagem, né, e para cada tipo de compilador e de output, a gente vai ter caminhos diferentes que a gente deve seguir. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer criar, no nosso caso do vídeo, a gente vai compilar para uma outra linguagem. Né? Um outro exemplo disso é o TypeScript. Hoje o TypeScript ele compila para JavaScript. Então, é uma linguagem que o seu compilador vai compilar para uma outra linguagem de alto nível, ou seja, TypeScript para JavaScript. Então, legal. Qual que é o processo? Né? Então, tudo começa no código-fonte, e a gente tem ali o processo de escanear o código. O que é escanear o código? A gente basicamente vai linha a linha, coluna por coluna, lendo o nosso código. Então, a gente começa no topo da esquerda e a gente vai para a direita para baixo. Então, nesse exemplo aqui, ó, imagine que a gente tem esse exemplo de código. Então, var, espaço, average, igual a min mais max dividido por 2. Então, o que a gente faz? O processo de scanning, ele vai pegar o V, vai pegar o A, vai pegar o R, vai ler o espaço, vai ler o A, vai ler o V, vai ler o E, vai ler o R, vai ler o A, vai ler o G, isso até ele achar o ponto e vírgula ou algum delimitador que mata essa linha, que termina essa linha. Terminou essa linha, o que ele vai tentar fazer? Ele vai para a próxima. Pô, tem uma próxima linha? Tenho. Então começa novamente o mesmo processo. Começa lá na esquerda e vai indo andando para a direita até que a gente ache o final da linha. Achou o final da linha? Tem uma outra linha? Tem uma outra linha. E começa esse processo de forma recursiva. Então é isso que a gente chama de scanning. Depois desse scanning, a gente vai ter o que a gente chama de análise léxica. O que é essa análise léxica? A gente vai tentar encontrar possíveis coisas que podem estar acontecendo no nosso código. Então, por exemplo, a gente vai tentar identificar problema, a gente vai tentar identificar erros de compilação. Então, tudo isso a gente consegue fazer durante esse processo de análise léxica. Mas vamos voltar aqui para o exemplo. Então, a gente vai ter lá os tokens. O que são os tokens? Os tokens, eles vão falar quais são
as funcionalidades-chave da nossa aplicação. Então, quais são os pontos da nossa aplicação? Quais são os pontos do código-fonte? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente está vendo, ó, a gente vai ter ali, ó, var, espaço, average, igual a uma função de soma, depois vai pegar o resultado e dividir por 2. Quais são os possíveis tokens que a gente pode olhar para o código? Então, se a gente bater o olho nesse código, como que a gente pode quebrar esse código? A gente pode quebrar, por exemplo, na declaração da variável, a gente pode ter, por exemplo, espaços, a gente pode ter um name de variável, a gente pode ter operador igual, a gente pode ter operador que abre parênteses, a gente pode ter módulo de declaração de variável min, a gente pode ter um operador soma, a gente pode ter módulo de declaração de variável max, a gente pode ter um outro operador que fecha parênteses, um operador matemático de divisão, um valor numérico 2 e um ponto e vírgula. Então é tudo isso, esse é o nosso token. Então o token é como que a gente pode quebrar o nosso código e representar esse código em algumas funcionalidades-chave da aplicação, né? Declaração de variável, definição de string, definição de valor numérico, operação matemática, atribuição, invocação de função, declaração de função, interpolação de string. Então, todos os recursos, as funcionalidades que o nosso código implementa, todos os pedaços do nosso código, a gente quebra nesses tokens. Depois, a gente vai ter o processo de parsing. O que a gente vai fazer? O processo de parsing, ele vai pegar todos esses tokens que for gerado e ele vai criar esse tal de syntax tree, né? Também conhecido como AST, que é Abstract Syntax Tree, então a árvore de sintaxe abstrata. E aí o que ele faz? Ele pega esses tokens de baixo nível, que está declarando tipo pedaço por pedaço do nosso código, e ele vai transformar em algo de um nível maior. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui ó, o AST Explorer. Eu acho que é AST Explorer. Isso. E se eu não me engano, isso aqui é para JavaScript. Olha lá. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, ó, const, deixa eu fechar o Grammarly aqui. Então const name igual a Matheus. Opa. Então, legal. Como que a gente pode representar de forma abstrata essa linha de código de JavaScript? A gente pode declarar desse jeito. Então, a gente vai ter uma declaração de variável que começa na linha 0 começa na coluna 0 e vai até a coluna 22. Dentro disso, quais são as declarações? O tipo dela é um const, realmente é um const. E aí ali dentro a gente tem algumas outras recursos. Ó. Então a gente tem o variável declarator. Então a gente tem um identificador, que é qual é o nome da variável name. E a gente tem o literal. O que é o literal? Qual é o valor dela? Então o valor é Matheus. E a gente tem tudo isso, tipo, então o valor Matheus começa na coluna 3, vai até 22. O identificador da variável, qual é o nome da variável? Começa na coluna 6, vai até a coluna 10. Então a gente pode representar o nosso código de uma forma abstrata. E por que isso é muito legal? Por que isso é muito importante? Porque quando a gente consegue construir uma árvore de sintaxe abstrata, a gente consegue fazer o D para qualquer coisa que a gente queira, né? Então qualquer compilador que a gente escreva que vai saber lidar com essas declarações abstratas, a gente consegue compilar para JavaScript. A gente consegue compilar para C Sharp, para Java, para PHP, para Python, para Elixir, para Rust, para Go, para qualquer outra linguagem. Por quê? Porque a gente pegou a nossa linguagem fonte, a gente pegou o nosso código fonte e transformou ele em algo abstrato. Esse algo abstrato a gente consegue fazer o output que a gente queira. A gente só precisa implementar tais outputs. Por exemplo, a gente quer compilar para JavaScript? Beleza, vai lá implementar o output para JavaScript. Queremos compilar para TypeScript? Beleza, vamos lá e compilamos para TypeScript. Então é o processo da gente conseguir representar um código-fonte de forma abstraída e quando a gente tem essa abstração a gente consegue gerar um resultado final qualquer que a gente queira. Depois disso a gente pode ter, por exemplo, processo de otimização, processo de transpilação. Então no nosso exemplo, o que a gente vai fazer? O nosso compilador, ele é um transpilador. Por que ele é um transpilador? Porque a gente vai pegar uma linguagem de alto nível, que é o Rust, que é uma linguagem de alto nível, que é o MC que a gente está criando, e a gente vai compilar para outra linguagem de alto nível, que vai ser o JavaScript. Então esse processo de compilar algo de alto nível para outra coisa de alto nível, a gente chama de transpilação. Nós estamos transpilando o código-fonte para uma outra linguagem de alto nível. Então é esse processo aqui, ó, transpiling. Antes dessa aqui, então, linguagem de alto nível. Se, por exemplo, a gente estivesse gerando um bytecode, o que é esse processo de gerar o bytecode? O bytecode, é como se fosse o JavaScript, como se fosse o Java também, por exemplo. Qual que é a ideia? Quando a gente tem um compilador, a gente tem uma linguagem, existem várias formas de a gente conseguir rodar essa linguagem. Mas o ponto principal é, todas as linguagens, seja um compilador, seja um interpretador, seja uma linguagem de alto nível, seja um transpilador, seja bytecode, seja código macro, o ponto é, todas as linguagens vão precisar realizar e chamar instruções da CPU.
né, que é o que a gente chama de código de máquina. O código de máquina que é um monte de bit, um monte de 0 e 1 que estão executando operações lá na CPU e, por exemplo, em casos de computação gráfica, eles vão estar falando com a GPU. Mas vamos voltar aqui para o caso da programação, que é a CPU. Então, um bytecode, qual é o processo? A gente vai gerar um código intermediário, então uma representação intermediária, que é essa daqui, ó. Então a gente vai ter lá o nosso código fonte, representado de uma forma intermediária. E aí, o que essa representação intermediária vai fazer? Nós vamos ter, por exemplo, uma máquina virtual, no caso do Java é a JVM, no caso do JavaScript é a V8. E aí ele vai pegar esse código e vai de fato ler esse bytecode, ler essa representação intermediária e executar o código de máquina. Então, por isso que o Java ele é universal, por isso que ele, o mesmo código Java funciona no Windows, no Mac, no Linux e qualquer outro sistema operacional que a JVM tenha suporte. Por quê? Porque o Java ele não compila para o código de máquina, ele não compila para uma arquitetura de CPU específica. Ele compila para o bytecode, que é uma representação de código intermediária, do qual a sua máquina virtual, que é a Java Virtual Machine, que é a máquina virtual do Java, ela vai ler esse código intermediário e vai falar, opa, beleza. Então, essas instruções intermediária eu conheço, eu sei o que eu preciso fazer em cada uma. Então ele vai pegar essas instruções intermediárias e vai de fato gerar o código de máquina, vai de fato falar com a CPU que está instalado na máquina. Então, por exemplo, no Mac com o M1, ele vai falar com a arquitetura de CPU do M1. Então, ele tem que processar todo o conjunto de instruções que o M1 consegue entender. Se é um Intel, ele vai precisar pegar esse bytecode intermediário e gerar as instruções de CPU que o processador da Intel consegue entender. E aí, cada processador, cada arquitetura vão ter instruções diferentes, com parâmetros diferentes, com nomes diferentes, formas diferentes de chamar. Às vezes pode ser igual, às vezes pode ser parecido, às vezes pode ser totalmente diferente. Mas o ponto é, cada processador vai ter a sua arquitetura e a sua forma da qual a gente consegue pedir para ele, ei, faça uma soma, ei, faça um if. Então, por isso que a gente utiliza, por isso que o Java, na verdade, ele é uma linguagem universal, porque a gente não compila para o código de máquina, a gente compila para a JVM e ela vai ser responsável por lidar com a execução de fato do código. O Kotlin, por exemplo, é uma coisa que utiliza a JVM. E aí o código de máquina, por exemplo, o Rust, por exemplo, o Go, a gente consegue, o C, C++, Zig, esse monte de linguagem que tem aí, a gente gera de fato para código de máquina. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente quiser rodar o nosso código, nosso software no Mac, M1, a gente tem que compilar para o M1. Se a gente quiser rodar no Intel, a gente tem que compilar para o Intel. Se a gente quiser rodar no AMD, tem que compilar para AMD. Se a gente quiser rodar no Intel 5 primeira geração, tem que compilar para o Intel 5 primeira geração. Se a gente quiser rodar para o Intel sexta geração, supondo que seja diferente, a gente tem que compilar de novo. Então, por isso que linguagens de baixo nível dessa forma, elas não funcionam de forma universal. A gente tem que compilar várias versões delas para cada arquitetura de CPU, para cada versão de CPU, e cada versão de CPU vai ter seus conjuntos de instruções. Então, por exemplo, como o M1 da Apple faz um print, é diferente, por exemplo, de como o Intel, o i9 faz um print, que também é diferente de como, por exemplo, o AMD, um Ryzen 5 faz um print. Então, todos esses são os pontos que a gente pode dar. Então, a gente vai ter uma representação de código intermediário e a gente vai ter a geração do código final. Então, processo de scanning, então a gente vai escanear, então a análise lexa, ele vai gerar os lexicals, eles podem verificar problemas, ele vai gerar esses lexicals. Então, por exemplo, isso aqui, ó, esses aqui são os tokens, ó. Então, o var é um token, o average é um token, o igual é um token, o parênteses é um token, o min é um token, o mais é um token, o max é um token, o parênteses é um token, a divisão é um token. Aí depois a gente tem o processo de parsing, né? Então a gente vai ter lá, por exemplo, ó, o average, a gente está declarando uma variável, né? Divisão, uma expressão binária, o mais é uma expressão binária, o 2 é uma expressão literal, né? O max é uma variável, o min é uma variável. Então, análises estáticas, que a gente consegue pegar possíveis erros de sintaxe, coisa do tipo. Otimizações. Essas otimizações é muito legal. Então, por exemplo, a V8 faz muito isso aqui. Então, esse exemplo aqui é muito legal. Então, esse código, vamos supor que ele está fixo no sistema. Não é variável, está tudo fixo. Então, o que o compilador pode fazer? Em vez dele sempre gerar um código que vai toda vez processar esse monte de operação, como tudo isso é estático, como todos esses valores são fixos, essa soma nunca vai mudar, né? O resultado dessa soma sim vai ser o mesmo, porque os variáveis, os parâmetros sempre são o mesmo, né? Então, dado uma entrada com X parâmetros, a saída vai ser a mesma. E aí, o que o compilador pode fazer? Ele vai pegar, e quando ele for compilar o código final, ele não vai compilar essas operações completas, ele vai, de fato, colocar o resultado.
porque isso aqui nunca vai mudar, sempre vai ser o mesmo, então ele pode fazer isso aqui. Agora, se aqui tivesse uma variável, por exemplo, aí já é outra história, ele poderia, por exemplo, fazer essa parte aqui sempre fixa, e essa parte aqui não, essa parte aqui, como ela é dinâmica, uma variável, ele não consegue ter esse recurso, a não ser que a variável seja uma constante, que ela nunca mude também o seu valor, né, então, que é constantes são imutáveis no desenvolvimento de software, aí ele consegue, por exemplo, matar a variável, pegar o valor dessa variável, em todos os lugares que elas são chamadas, ele consegue, pum, colocar o código da variável lá, e aí, de fato, ele conseguia gerar esse código aqui final. Então, é muito legal. Então, tem a geração de código, então, lá, então a arquitetura de código de máquina x86, o dispositivo ARM, que é uma arquitetura é um conjunto de arquitetura de CPU. Aí ele vai falar sobre a máquina virtual, o JVM, por exemplo. Runtime, compilador. Então a gente vai ter aqui, ó, compiladores. A gente vai ter, por exemplo, o interpretador. Né? Qual que é a diferença de compilador para o interpretador? O compilador ele vai pegar o seu código-fonte, ele vai gerar um arquivo que depois vai ser executado. Né? E aí pode ser um transpilador, no nosso caso, por exemplo, mas o ponto é, ele não vai de fato ler o código e executar o código. Um interpretador, então, por exemplo, linguagens como o Python, linguagens como o PHP, eles possuem um interpretador. Então, esse interpretador, ele não vai pegar o código-fonte, gerar algo e depois executar. A gente tem que fazer dois passos diferentes. A gente tem que pedir para o compilador compilar o código e depois a gente tem que executar o código. O interpretador, a gente fala para ele, ó, executa esse código. Então ele vai ler linha a linha o código e vai sair executando esse código. Então basicamente essa é a diferença de um para o outro. Ele vai falar, por exemplo, de transpiladores, ó. Então geralmente ele é código-fonte para código-fonte. Então quando a gente tem um código-fonte que compila para outro código-fonte, isso é um processo de transpilação. A gente tem a compilação just in time, que é muito do que o JavaScript faz. Compiladores, interpretadores, compilação. Vamos aqui para o próximo passo. Tem mais coisas que a gente pode mostrar. Ó. Então, linguagem de alto nível, de página de dinâmica, tipos de dado. Eu quero chegar na parte que tem a AST, para a gente dar uma olhada. Não. Calma aqui, já que a gente vai achar aqui, ó. Interpretador, então scanning, aí ele vai falar sobre o processo de scanning, como que tem que implementar, como que a gente faz. Tem os lexemes e os tokens que ele vai gerar, o tipo de token, então aqui, ó, isso aqui é legal. Então, olha só os tokens, ó. Então, o parâmetro na esquerda, parênteses na esquerda, parênteses na direita, a chave na esquerda, a chave na direita, uma vírgula, um ponto, um menos, um mais, um ponto e vírgula, uma barra, um asterisco. Então aqui tem várias coisas que ele vai... Tudo isso aqui são tokens. E aí depois a gente vai ter aqui... operadores... Aqui. Isso tudo que a gente vai fazer, tá, gente? Eu só queria chegar na AST para a gente ver um exemplo mais real. Então, representando o código... Então a gramática, essa gramática aqui eu não vou entrar no assunto, mas basicamente ele vai falar qual é a gramática da aplicação. Então, por exemplo, a gente tem uma soma, quais são as formas de a gente conseguir ter uma soma? O que representa uma soma? Qual é a gramática para ter uma soma? Então, ele vai fazer isso daqui, mas de fato eu não quero... Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, qual é o operador de condicional, de soma? Então, igual, igual, diferente, menor, menor, igual, maior, maior, igual, mais, menos, asterisco, barra. Então, qual é o literal? Quando a gente declara algum valor literal, então, número, string, true, falso e nulo. Agrupamento, então a gente vai ter ali um parênteses, uma expressão e outro parênteses. O que é uma expressão? A expressão ela pode ser um literal, um unário, um binário, um agrupamento. Então tem todos esses processos aqui, mas eu queria chegar na representação da árvore. Calma que estamos quase lá. Beleza, aqui vai ter a árvore, então lá o nosso código, esse código aqui, a gente consegue representar dessa forma. Parseando expressões. Vamos ver se é isso aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente começa a ter ali a nossa árvore, ó. Então se a gente descer... Então, por exemplo, ó, o que difere a equalidade, o que é comparação, o que é algo de fatores, o que é unário. Mas não é isso ainda que eu queria mostrar. Eu queria mostrar a AST final.
avaliando expressões. Será que eu não vou conseguir achar? Bom, última chance pro próximo, senão a gente para por aqui mesmo. Não tem nada. Aqui vai ter só esse gráfico, mas não é isso que eu queria mostrar. E a gente vai ver tudo isso aqui no nosso corte também. Bom, chega. Não achei o que eu queria mostrar. Então vamos lá. O primeiro ponto, a gente vai abrir aqui o ChatGPT. Então, ChatGPT. Deixa eu fechar aqui para não mostrar nada. Então, o que a gente vai começar a fazer? O primeiro ponto primeiro a gente precisa criar um novo projeto em Rust. Então, eu vou abrir aqui o terminal. Eu acho que ele vai jogar nessa tela aqui. Vou jogar para cá, vou usar meu atalho para centralizar na tela, tá lá. Vou dar aqui um monte de zoom. Então, eu vou aqui, ó, CD, Workspace, Vídeos. A gente vai fazer o seguinte, ó, cargo new. E o que a gente vai passar para ele? Então, vídeo criando minha linguagem Rust Chat GPT. Tá lá, ele criou. Vamos abrir isso aqui no VS Code. Deixa eu, como sempre, matar aqui o zoom, senão eu sempre esqueço. Aqui no VS Code o zoom já tá bom, eu acredito. Sim, mais um talvez. Mais um. E o que a gente tem? A gente tem simplesmente um arquivo main do Rust que faz um print de Hello World. E se a gente executar aqui, por exemplo, cargo run, a gente vai rodar esse arquivo main e a gente vai chamar essa função main. Então temos aqui o nosso Hello World. O que a gente quer fazer? Então, a gente quer criar o nosso index.mc e qual é o código fonte? Então, como que a gente declara variáveis? Então, var name igual a Matheus, var age igual a 29. E vamos supor aqui que nosso código tem que ter ponto e vírgula também. Para declarar string, sim, tem que ser aspas duplas e o numérico é só valor numérico. Show de bola. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro ponto, a gente vai pedir aqui para o ChatGPT, ó. Olá, quero criar uma nova... Deixa eu dar um zoom aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu esqueci de resetar o zoom aqui, né? Deixa eu resetar o zoom aqui. Beleza. Então, eu acho que tá bom. Quantos por cento tá? 175? Tá bom, 150. Então, olá, quero criar uma nova linguagem chamada MC, onde os arquivos terão a extensão .mc, utilizando a linguagem Rust para a criação do compilador. Todos os códigos devem ser escritos em inglês. O primeiro passo seria a gente receber um código fonte para declaração de variáveis e a geração da AST para o mesmo. Aqui está um exemplo de como podemos declarar uma variável do tipo string e outra inteira e outra numérica do tipo inteiro. Calma, eu ia editar mais coisas. Bom, vamos ver o que ele vai fazer aí, dado isso aqui, ó. Define a estrutura da ST, implemente um lexer para dividir o código. Então vamos lá, ó, já começou a fazer aqui, ó. Então vamos ver aqui o que ele vai fazer. Isso tudo aqui já é código Rust, tá, gente? Então vamos lá, tipo, eu não tenho, de novo, conhecimento quase zero. Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver o que a gente consegue lidar. Vamos parar aqui, vamos parar por aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C e um Ctrl V, que eu queria escrever mais coisa, eu apertei o Enter sem querer. Do tipo inteiro.
A linguagem, por enquanto, deve... tá, então aqui está um exemplo de como podemos criar uma variável. Tá, então vamos aqui no VS Code, eu vou criar isso aqui, vou colar. Como podemos ver, a string deve ser declarada utilizando aspas duplas. Toda linha deve finalizar com ponto e vírgula. Por favor, escreva um programa em Rust que vai pegar esse código. Não, de novo. Eu bati no Enter sem querer. Por favor, escreva um programa em Rust que vai pegar esse código fonte da linguagem MC e gerar uma árvore de sintaxe abstrata. Entre parênteses, AST. Legal, vamos ver agora sim, hein? Agora é a hora de apertar o Enter, finalmente. Então, estamos lá. 30 minutos de vídeo só para começar a brincadeira. Esse vídeo provavelmente vai ficar bem grande. Então, o que ele está falando? Beleza, então vamos criar um compilador simples. Um compilador front-end, porque a gente tem compilador front-end, a gente tem compilador back-end. O objetivo desse processo, qual é a diferença de compilador front-end e back-end? Quais são as etapas ali do processo que eles vão lidar. Naquele gráfico que a gente fez, metade do gráfico a gente vai lidar com o compilador front-end, uma outra parte é um compilador, é um middle front compilador, tem um nome diferente que eu não lembro o nome certinho de cabeça, e a parte final ali é o compilador back-end que a gente chama. Então, para aqueles etapas, aquelas jornadas, aqueles caminhos que a gente viu, a gente pode dividir em três. Então, o front-end, o meio e o back-end. Essa é a diferença de compiladores front-end e back-end. Então aqui define a estrutura ST, implementa o tokenizador de código fonte e implementa um parser para construir a ST. Maravilha, tudo que a gente viu ali no exemplo anterior. Então o que ele definiu? Primeiro a string vai ser do tipo string e o inteiro vai ser um inteiro i32. Então esses são os tipos de variável que ele está criando para o nosso código. Então eu vou tirar essa função main, por enquanto vou fechar aqui o console, que a gente vai muito copiar código e colar código. Então, a declaração de variável, o que ela vai ter? Ela vai ter o nome da variável e ela vai ter o valor da variável. Então, no nosso caso, o nome da variável seria name e o valor Mateus. O nome da variável age, o valor 29. Então, isso aqui é a declaração de variável. Isso aqui são os tipos da variável que a gente vai ter. Depois ele vai criar esse type, AST, que é um vetor de... Acredito que esse vec seria de vetor. Então, vai ser um vetor de declaração de variável. Aqui já está entrando no código Rust que eu não conheço, tá, gente? Então, não faço ideia do que está acontecendo aqui. Então, implementando um simples Lexer. Então, a gente vai ter lá os nossos tokens, então, que a gente olhou lá, que são os pedaços do nosso código. Então, quais são os tokens que nós vamos ter até agora? Então, a gente vai ter o var, o identificador, que é uma string, o igual, o operador igual, uma string literal, o identificador é o nome da variável, tá? O string literal, que é o valor de fato de uma string, o int literal, que é de fato o valor inteiro, e o ponto e vírgula. Então, por enquanto, são esses os tokens que a gente vai ter. Aí ele implementou aqui um Lexer, e aí praticamente o que esse Lexer faz? A gente tem que começar a percorrer, igual a gente viu lá, o scanning, naquele processo de scanning, que a gente vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, a linha caractere por caractere. Então eu vou copiar tudo isso aqui, porque eu não faço ideia do que esse código está fazendo. Legal, a função main foi encontrada, calma que a gente vai criar. Depois a gente vai ter o parser. O que é o parser? Ele vai receber uma lista de tokens e vai de fato gerar a nossa AST. Então acredito que isso que ele está fazendo aqui no parser. Olha lá, AST, ó. E aí, basicamente, ele tipo assim, beleza, se eu tenho um identificador, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho uma string literal, o que eu tenho que fazer? Então, praticamente, ele vai montar ali a nossa AST. E, de fato, temos uma função main. Vamos ver aqui o que essa função main está fazendo. Beleza, então, vamos lá. A variable declaration não implementa debug. Variable declaration não implementa debug. O que é esse variable declaration? Provavelmente faltou a gente colocar esse
Esse derive aqui é como se fosse anotações em Rust. E aí esse debug, o que esse debug faz? Ele vai conseguir formatar o print, o print dessa representação desse struct. Então é mais ou menos o que eu acredito que ele faça. Ó. Então a gente está falando, olha, tipo, o debug, quando a gente fizer um print desse enum, quando a gente fizer um print desse struct, consiga imprimir, né? Praticamente é isso. Então, beleza, nosso código tem alguns warnings aqui, mas parece que está funcionando. Então vamos pedir lá pro compilador executar, ó, cargo run. E funcionou. Então o que a gente vai ter? Ó? A nossa AST, ela imprimiu 2 nós. Quais são os 2 nós? O primeiro é uma declaração de variável. Qual é o nome da variável? É o name. Então a variável chama name, porque realmente aqui no código ela tá name. E a variável, e o valor da variável é uma string, que é Matheus. Perfeito, é isso aí. O outro nó é a outra declaração de variável, o nome da variável é name, e o valor da variável é um inteiro 29. Maravilha, é isso aí. Ele conseguiu ler 100% do nosso código. Então, qual que agora é o processo? Então, a gente já tem o nosso Lexer, que ele está conseguindo fazer a tokenização e análise léxica do nosso código. A gente também tem o parser, que está pegando esses tokens e gerando a nossa árvore de sintaxe abstrata, na nossa AST. O que a gente pode fazer agora? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é pegar essa AST e gerar alguma coisa para a gente. No nosso caso, a gente vai pegar a AST e vai gerar um código JavaScript. Então, vamos lá. Agora, o próximo passo, como próximo passo, precisamos ler e percorrer nossa árvore de sintaxe abstrata, AST, ou mania de colocar ATS, não sei porque eu coloco ATS, e gerar um código final para a linguagem JavaScript. Vamos ver o que o ChatGPT vai fazer. Olha lá, alright, beleza. Então ele vai transversar, o que é transversar? Ele vai percorrer a AST e vai gerar um código JavaScript equivalente a cada nó da árvore. Então, dada a estrutura atual da AST, a tradução ela vai ser direta. Então vamos definir uma função que pega a AST e retorna o código JavaScript. Então basicamente é isso que ele fez. Ó. Então a função generate, ela vai receber uma AST e vai gerar uma string. O que é essa string? É um código JavaScript. Vamos copiar aqui, vamos colar antes do main. E aí aqui ele, olha lá, e aí para usar a função, ele mudou aqui a nossa main, ó. Então a nossa main a gente vai pegar, acho que são essas linhas que precisa copiar, né? Então a gente vai ter a nossa AST, a nossa AST a gente chama a função generateJS, que a gente vai ter uma string. Teoricamente deveria funcionar. Então cargo run. E tá lá. Perfeito. Ó, então o nosso código MC, ele gerou para a variável var, ele gerou o let, e para outra variável var, ele gerou o atributo, a variável age. Porém, ele gerou com let. Por que ele gerou com let? Porque, sei lá, por padrão, vamos supor que a gente está utilizando o var para ser let e o const para ser const. Então, vamos pedir para ele fazer isso. Nossa linguagem MC precisa gerar, dado uma variável declarada com var, precisamos gerar uma variável let no JavaScript. Porém, caso a variável seja uma constante, ou seja, vamos declará-la utilizando o que a gente pode colocar? Porque se eu colocar const, vai ficar const. Eu não queria colocar const. Vamos colocar aqui. Então, vamos fazer assim, ó, por padrão. Ou melhor, vamos mudar aqui. Ó. Então, dado uma variável declarada com var, precisamos gerar uma variável const no JavaScript. Ou seja, por padrão, as variáveis serão imutáveis e devem gerar constantes em JavaScript.
Porém, se adicionarmos o modificador mut na declaração da variável, o mesmo deve gerar uma variável do tipo let em JavaScript. Não. Nossa, quase que eu apaguei. Segue exemplos de código. Código fonte. var name igual Mateus. Código compilado const name igual Mateus. Código fonte var mult name igual Mateus. Código compilado, aqui compilador não, né? Código compilado let name igual Mateus. Por enquanto, eu vou deixar em aspas simples, depois a gente vai pedir para ele converter sempre as aspas simples para a dupla para simples no JavaScript. Vamos ver o que o ChatGPT vai fazer. Tá lá, entendido. Agora ele tá falando em português. Seria meio doido. Às vezes ele fala inglês, às vezes ele fala português. Entendido. Vamos começar ajustando o nosso Lexer parse para reconhecer o modificador mut. Perfeito, porque a gente tem que colocar lá no nosso Lexer, que agora a gente vai ter um mut, e no parse, quando for um mut, a gente tem que gerar coisas diferentes. Então lá no struct variable declaration, ele adicionou aqui um mutable bool. Então eu vou copiar de novo ele inteiro. E eu vou vir aqui, cadê variable declaration? Tá aqui, vamos colar. Então a única diferença é que tem esse booleano do mutable não. Aí aqui no nosso token, ele colocou var mut, eu acho que já tinha var, então vamos colocar aqui o mut. A função Lexer, ele precisa reconhecer o mut, então como que está a nossa função Lexer atual? Nossa senhora! Aonde que a gente vai colocar isso aqui? Acho que é isso aqui, ó, se var igual... se name igual a var... Então vai colocar o var, se não, se name igual mut. Tá. Beleza. Vamos colocar aqui. Então aqui ele vai fazer de A a Z minúsculo, A a Z maiúsculo, ele vai chamar esse bloco aqui de código. E aí ele vai dar esse bloco de código, ele vai ver essa condição para saber qual token é. É um token de variável, é um token mutável ou é o nome da variável. Atualizando o parser. O que a gente precisa fazer aqui no parser? Qual que é o trecho do parser? Cadê o parser aqui? Vamos aqui no parser. Então, legal. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. Se é do tipo token, se o token é o var. Então, se o token identificador não é aqui, se o token é o literal. Se o token é var, beleza, tem esse trecho de código. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse smut. Então, smut, esse smut não tem, ó. Então vamos colocar aqui esse smut dentro do token var. Então, token var, teoricamente é aqui. Aí o match tokens.next, perfeito. Aí se o identificador, se o token for se o token é o identificador, ou seja, é um nome da variável, ele vai fazer isso aqui. Bom, basicamente, acho que é na real, ele só tá colocando o ismutável aqui, certo? Só isso que ele tá fazendo. Então, vamos colocar aqui smut. E aqui o literal, provavelmente a gente vai colocar o smut também. Então é isso, basicamente ele adicionou ali o smut, se é smut a gente está passando lá para o nosso token, se não, nosso token não, aqui já é AST, né? A gente tem que passar true ou false para AST. Então, bom, sei lá, vamos ver se ele vai fazer aí, ó, cargo run. Executou, maravilha, então executou os dois como let. Por que ele executou os dois como let? Porque var name... porque por padrão a variável ela vai ser... Não, por padrão tinha que ser const, né? Por padrão tinha que ser const. Por padrão tinha que ser const.
Então vamos falar aqui, ó. Legal, então já temos um erro, ó. Dado o seguinte código fonte, vamos copiar aqui o nosso código fonte. Estamos tendo a seguinte saída. Então vamos pegar aqui e vamos copiar isso aqui, ó. Porém, a saída deveria ser variáveis do tipo const e não let. Uma vez que nenhuma variável no código fonte possui o modificador much. Provavelmente é porque aqui, ó, a gente não fez uma lógica, ó. Então aqui, nesse código aqui, a gente tem que fazer a lógica de verificar se o mutable que ele chamou aqui, deixa eu ver, se o mutable é true ou não. Né? Então eu acredito que faltou na nossa geração, ou seja, quando a gente está pegando a AST e gerando o código JavaScript, aqui a gente precisa verificar aquele mutable. Então se for mutable tem que ser let, se não tem que ser const. Eu acho que faltou o ChatGPT gerar isso aqui, ó. Olha lá, exatamente, ó. Então é exatamente esse código, ó. Então no generate.js, o que ele falou aqui? Então, peço desculpa, você está correto, essa variável não possui modificador múltiplo, ela deve ser traduzida para com JavaScript. Então, eu vou corrigir isso, que é exatamente o que a gente conversou agora. Então, faltou... Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Vamos copiar isso aqui. Tá muito grande aqui a fonte. Gerou, tá lá. Agora deveria funcionar. Então temos lá const name Matheus, const age 29. Se a gente vier aqui colocar var much, ele tem que gerar o let, lá, o let no name. Maravilha, sensacional. Então funcionou. Se a gente tirar o much, ele tem que... Legal. Então agora, para ficar um pouco mais parecido com linguagem de programação, a gente vai ler de um arquivo e a gente vai gerar um arquivo. Então vamos pedir para o ChatGPT fazer isso. Agora precisamos ler o código fonte de um arquivo com a extensão .mx e gerar um arquivo com a extensão .js no final do processo. Vamos ver lá o que ele vai fazer, hein? Para ler o código fonte, o arquivo, com a extensão .mc e escrever o resultado em um arquivo JS, você pode utilizar as funções read to string e write. Então, read para ler e write para escrever. Então, vamos importar esse módulo namespace, não sei como que o Rush chama isso. Eu acredito que seja módulo que está importando, enfim. Aí é lá na função main, acho que é a única diferença que a gente tem que mexer na main, né? Então, olha lá, let input file name. Então, let input file name, calma que a gente já vai arrumar. Então, o código agora ele vai ler do input file name e ele tem que gerar, então o token é igual, né? Lexer, o AST é o parser, o JS Code é uma string e o código final a gente vai ler, a gente vai gerar aqui. E o processo de compilação, ó, tem até um printzinho aqui maroto. Então é isso. Aí o nosso fonte vai ser index.mc e a saída vai ser index.js. Né? Agora, como nós estamos executando o cargo run na raiz do projeto, ou seja, aqui na pasta vídeo, criando minha linguagem Rush ChatGPT, e o arquivo index.mc está aqui, a gente simplesmente passa o arquivo. Né? Se tivesse outras pastas, se tivesse dentro da pasta SIC, a gente poderia colocar, por exemplo, ./SIC, então, por exemplo, ./SIC, mas como está tudo na raiz e a nossa execução do código está sendo feita na raiz, ou seja, o comando que está rodando no nosso código está feito na raiz também, então ele vai conseguir ler o arquivo da raiz e vai conseguir escrever o arquivo na raiz. Espera. Então, tá lá. Então,
compilação finalizada, check o arquivo index para o output. Então temos aqui o nosso index e temos aqui o nosso código JavaScript. Se a gente executar um node index.js, temos lá o nosso node executando, não tem nenhum erro JavaScript, não imprimiu nada porque não tem console nenhum. Então agora, como um último passo, para não ficar um vídeo muito grande, para não ficar muito complexo, porque já tem 50 minutos de vídeo, nós vamos implementar uma função print. Então a função print da linguagem MC vai ser equivalente à função console.log da função do JavaScript. E também a gente vai implementar interpolação de string. Então vamos lá. Por fim, precisamos implementar a função print na linguagem MC, que será equivalente à função console.log em JavaScript. Além disso, vamos fazer uma coisa por vez, né? Senão vai ficar muita coisa. Então, exemplo: código fonte, print Mateus. Ai, calma. Mania de apertar o Enter que eu tenho. Eu esqueci de apertar o Shift. É o Shift? É. Então, código compilado console.log Mateus. É isso? É isso. O que é? Mensagem na conversa não... Ué? Regenerate. Um erro, generar resposta. Regenerate. Aí é foda. Nossa. Por essa não esperávamos, hein, gente. Um erro, generar resposta. Tá bom, deixa eu recarregar. Vamos ver. Aí ele gerou um novo chat. Se a gente pegar aqui o chat anterior, tá lá. Vou colar aqui. Por favor, dê certo. Senão a gente vai perder todo o histórico, tem que começar tudo de novo. Olha lá, maravilha. Para implementar a função print essa linguagem MC que mapeia para console.log JavaScript, precisamos fazer as seguintes etapas: atualizar o lexer, ou seja, a gente precisa colocar o print no lexer. Uma vez que a gente tem o lexer novo com print, a gente precisa gerar o AST para esse lexer. Uma vez que a gente tem o novo AST, a gente tem que ir lá no parser e fazer o parser gerar o console.log. Então no token temos aqui agora um print. Então eu vou copiar isso aqui, eu vou colar lá no nosso token. Cadê o token? Aqui. Eu acredito que eu posso colocar em qualquer lugar. Não acho que vai ter diferença de prioridade ou não, porque é só um enum. Atualizo o lexer. Então se name igual a print, ele vai fazer um tokens.push. Então cadê o nosso lexer? Eu acho que deveria fazer aqui, certo? Se name igual a var, se não igual a multi, se não outras verificações de palavra-chave. Eu acredito que isso tem que ser feito antes do var, porque se for var, ele vai gravar a variável, ok. Se for um multi, é um mutável, ok. Se não, ele vai entender que é um identificador. Se eu colocar aqui embaixo, sempre vai cair no else. Então, a gente vai colocar aqui, ó, se é print, coloca o print. Só que na verdade não, porque se o nome não for igual a var, acho que eu tenho que colocar inclusive um return aqui. Tá, então vamos... Eu acho que vai dar problema na gente colocar ali, mas tudo bem. Aí a gente vai ter um novo statement. Quais são os statements que a gente tem no momento? Não temos statement? Olha, não temos statement. Só é uma representação. Tá bom, então statement. E vamos colocar aqui um function call, que é uma representação da função. O function call ele vai ter o nome da função e os argumentos da função. Maravilha. Agora a ST é do tipo statement. Então cadê a nossa ST statement? Que ele pode ser uma declaração de variável ou uma declaração de função. Maravilha. Faz sentido. Porque antigamente a gente já tinha função. Agora a gente tem função e a gente só tinha variável. Agora temos função e variável. Deixa eu só organizar um pouco umas coisas aqui que tá me dando tique. Eu sei que
o Rush consegue chamar coisas que foram declaradas depois, mas enfim, tá me dando tique. Eu vou colocar os enums pra cima e o structure pra baixo. Calma aí, esse variable declaration tá sendo utilizado aqui, então joga pra antes. Function call, a gente vai subir ele pra antes do statement. E o token eu vou subir lá em cima também, porque é um dos primeiros, é um dos menores primitivos que nós temos, ó. Então, tá lá o tipo de variável, o token, declaração, função, statement. Show de bola, ficou melhor. Atualiza o parser. Então, aqui no nosso parser, o que nós vamos fazer? Nossa, tem coisa pra caramba aqui agora. Então, se for token.print, cadê o nosso parser? Nosso parser atual ele está verificando só se é do tipo variável. Então vamos colocar aqui se for do tipo token. Calma que já que nós vamos fazer mais alguma coisa. Então o gerador de código JavaScript, a gente vai copiar tudo isso aqui. Cadê? Generate JS. Cola. Print. Tá. Então agora o que falta fazer? Falta mais coisa para fazer, né? O que ele tá falando? Então o parser tipo, ele tá recebendo um tipo, mas tinha que receber outro tipo. Ó. Então o parser esperava um vector de variable declaration e ele encontrou um vector declaration statement. Tá, então aqui no nosso, cadê o parser? Parser. Tokens. Ué, AST. Ué, que estranho. Na teoria deveria estar certo. Mismatch. Tá bom, então vamos por partes. Aqui é variable declaration statement. Show. E aqui em cima, o que ele está falando? Então, mismatch type. Ele esperava variable declaration e encontrou statement. Ele esperava vector de statement e encontrou vector declaration. Também que tá. Ele esperava variable declaration e encontrou statement. Mas por que variable declaration? A gente tirou já o variable declaration. AST, ele é um vector. Então, o AST não é um vector de variable declaration. A AST, ele é um vec de statement. E aí o statement pode ser variable declaration. Calma aí que tá errado esse statement aqui, eu acho. Variable declaration, function call. E eu acho que tá errado isso aqui. Tá, vamos falar para ele o erro que a gente está recebendo. Após as modificações para implementar a função de print, estamos tendo erros de compilação nas seguintes linhas. Aí vamos colocar aqui a linha, que é essa linha aqui. O erro mismatched types expected variable declaration found statement. Yes, statement. Vamos ver o que ele consegue fazer. Se ele consegue resolver para nós, não. O erro ocorre porque a nossa AST foi definida como uma lista de variable declarations, mas agora queremos que ela seja uma lista de statement, para que possa conter a declaração de variáveis quando chamar de função. Excelente. Ué, mas o código já está assim. A AST já não está com vector. Tá bom. Quando estivermos analisando uma declaração de variável no parse, envolva a variable declaration em um statement variable declaration. Tá. Na onde? No
parser, certo? Certo, porque a gente quer parsear para árvore, ok. Tá, se for print vai ser statement function call. Agora ali que você mencionou que adiciona uma função, deve funcionar, pois ela está adicionando um statement function call AST. Certifique que todas as partes do código que interagem com ST esperam o statement e não diretamente o variable declaration. Por exemplo, o gerador de código JS deve ser atualizado para lidar com statement, verificando se é uma com function call. Tá. Então, statement, function call, token variable declaration, aqui tem que ser statement, certo? Certo, aqui deveria ser, então, missing structure and fields. Nossa, agora o negócio começou a ficar complicado aqui, gente. Calma aqui, devagarzinho a gente vai resolver. Deixa eu tirar esse statement para ver o que vai fazer, o que vai acontecer aqui. Function call. Statement. Bom, não tem nenhum lugar. Variable declaration. Variable declaration. Vamos colocar aqui, ó. Verifiquei todo o código e o único lugar que possui a declaração da variable declaration é esse. Mas o erro ainda persiste na nossa função. Qual é a função? Nossa, parser, dando erro? O Alexer. Parser. 1 hora de vídeo. Calma que até 2 horas não resolve, não tem problema não. Se o erro está acontecendo quando tentar adicionar uma function call ST, é porque em algum lugar ainda esperamos uma variable declaration, diretamente em vez de um statement. Vamos revisar o código do parser para garantir que estamos lidando com o statement de forma adequada. O parser, ao criar uma nova variable declaration, precisa movê-la em um statement adicional ST. Excelente. Variable declaration, olha lá, então naquele pedaço lá que está chamando a variable declaration direto, aqui ó, no int literal, então ele tinha que chamar o statement, que é o que a gente fez, mas começou a dar uma cacetada de erro. Calma. Aí aqui. Vou copiar também pra cá. Era esse ponto que faltava declarar, ó. Maravilha. Achei estranho mesmo. Vamos executar e ver o que acontece. O código teoricamente está funcionando, mas vamos colocar aqui, ó, print Matheus Henrique Castiglione. Vamos lá e pedir pro compilador executar de novo. Executou, vamos ver o código fonte, console.log. Sensacional. A gente executar aqui agora, ó, Matheus Henrique Castiglione. Show de bola. Agora vamos pedir para ela interpretar, para ela adicionar a interpolação de string. Tá. Tudo após revisar a função parser e aplicar alguns ajustes, o compilador está funcionando como esperado. Agora precisamos implementar interpolação de string na nossa linguagem. Ou seja, dado o seguinte código fonte, print hello name, var name igual Matheus,
ou mesmo deveria gerar o seguinte código em JavaScript. Vai ser um const name igual Mateus console.log hello name. Então a gente vai trocar ali a nossa interpolação normal para utilizar o template string do JavaScript. Vamos ver aqui vamos ver aqui agora, hein? Agora o bagulho fica louco. Para implementar a interpolação de strings na linguagem MC, precisamos fazer algumas modificações nos lexer parser. Aqui é o mesmo de sempre, gente. Adicionar novos lexer para, por exemplo, identificar parênteses lá na ST e gerar alguma coisa, e gerar o código final dado a ST. Então, basicamente, esse processo é o mesmo. Olha lá, open brace e close brace. Então, a chave abrindo, chave fechando. Vamos lá no nosso token. Cadê o token? Vamos colocar aqui no final, porque não é um enum, não tem diferença nenhuma de prioridade de declaração. No nosso lexer, a gente precisa agora criar esses tokens quando ele identificar a chave. Então, aqui no nosso lexer, então a gente tem ali para espaço, barra t que é tab, barra n que quer de linha, barra r, eu não lembro o que é barra r não. O de A a Z, tá? Então, se for print, se for as duplas, se for número de 0 a 9, se for igual, ponto e vírgula. Então, eu vou colocar a chave antes do ponto e vírgula aqui, ó. Então, se for chave, coloca esse token na ST, nossa lista de tokens, perdão. Token open brace e token close brace. Agora, a gente precisa pegar esse token e gerar um nó na ST para ele, ó. Olha lá, então atualizar a ST e num interpoled value. Eu vou colocar antes do token, porque aí, tipo, como é um tipo raw e variable, que é string. E aí vai ter um tipo aqui que é string interpolada. Vou colocar lá junto com o nosso AST. E agora, de fato, tem que atualizar o parser. Então, se for um string literal, ele vai ter que fazer umas coisas diferentes. Cadê lá o string literal? Cadê o parser? O parser lá embaixo, que é o token. Então, se for var, se for print, na verdade é tudo novo. Se for token open brace, não é aqui dentro? Ué. Tá, se for string literal, cadê o valor do string literal? Já tem string literal aqui? Não. Token speak. Tá, então tem que jogar tudo isso aqui lá pra dentro? Eu não entendi aonde que eu tenho que colocar esse. Agora temos mais 30 pronto. Calma aí. No parser, quando encontramos uma aspa dupla que inicia uma string, precisamos verificar se ela contém interpolação. Então, onde é que a gente está verificando se tem uma aspa dupla aqui? Aqui, ó, string literal. Tá. Então, dentro do string literal, tem que fazer tudo isso aqui agora? Eu acho que é esse trecho aqui de código, certo? Calma, acho que eu tô copiando. Tá. Nossa senhora, errei pra caramba. Tá bom, então aqui... Eita, coloquei no lugar errado. É aqui, ó. Ô, louco. Aqui a gente vai ter a string. Então, se for string, em vez de colocar sempre a ST como uma string, a gente tem que verificar. Então, se for string, vamos copiar aqui esse multi. Eu vou apagar isso aqui agora. Acho que o token né, que tem que chamar, né? Tem que chamar. Ai, sai. Sai. Beleza. Então tá lá, deixa eu fechar aqui, ó. Bom, deu um erro aqui que a gente vai entender o que é esse erro. Esse while, ele começa aqui e termina aqui, ó. Agora sim.
O método toString existe para referência e token, mas está lidando com uma não satisfeita, seguindo trade, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, a gente já vai resolver. O único problema que a gente está tendo é esse aqui, vamos fazer também a atualização no nosso gerador. Então, statement function call. Cadê o nosso gerador de JavaScript? Então, quando é function call, ele vai ter que fazer tudo isso aqui. Maravilha, não deu nenhum erro. Vamos aqui, eu vou gerar... Oh, não! Eu vou executar aqui para ele dar... Para a gente pegar o erro. Cadê o erro? Cadê o erro? Cadê o erro? Tá. Vamos jogar lá embaixo de novo. Após as modificações, começamos a receber um novo erro de compilação, sendo na linha... Qual que é a linha que tá dando erro aqui? Essa aqui, ó. Eita, no despertador. Vou copiar, vou jogar aqui e vou colar. Vou dar um enter, vamos ver. ChatGPT, você tá errando, cara. Arruma pra nós aí. Tu peço desculpas, tudo bem, não tem problema nenhum, tá desculpado. Acontece todos os dias nessa vez de programação. Mais erro do que acertos. O erro ocorre porque token não implementa o trade, toString por padrão. Então o método toString não está disponível para token. Legal. Uma forma de corrigir isso é implementar manualmente uma conversão de token para string. No entanto, no contexto dado, parece que você quer extrair string literais. Assim, em vez de tentar converter diretamente o token para uma string, você deve fazer o match no token e extrair a string dele. Isso vai pegar a string no token literal e adicionar ao current string. Se você... Tá. Deveria estar aqui dentro isso? Bom, parece que funcionou. Vamos ver aqui. Cargo run. Não funcionou nada. O que deu aqui? Variável não usada CH, tudo bem. Variável não usada, tudo bem. Warning. Então, panic, esperava uma string literal. Tá, deu erro aqui, ó. Ué, onde tem que colocar lá esse... Tá, calma aí. Onde esse trecho de código deve ser inserido? Eu não entendi onde que inserir esse trecho de código. Vamos ver aqui. Peço desculpa pela confusão, sem problema, tá tranquilo. A linha que está acusando o erro é exatamente essa aqui. Exatamente, essa linha aqui. No contexto do código que eu tinha anteriormente, tá bom. Remova a linha que está causando o erro. Substitua pelo trecho de código e verifique se o token é uma string literal. E em cada afirmativa, adiciona seu valor. Tá. Se open embrace. Se é um string literal, isso não é nada. Ok. Olha, rapaz, compilou, hein? Vamos ver o que aconteceu. Compilou o mesmo código que a gente não atualizou. Então agora, se a gente fizer o seguinte, ó. Então print. Olá. Name. Então, olá, Matheus. Agora vamos fazer um negócio mais louco aqui, gente. First name. Last name. Então, Matheus Castiglione. Então, olá, last name. Olá, first name. Olá, não sei o que lá. Vou fazer outro print. E eu tenho 29 anos. Então, teoricamente, deveria gerar um código que JavaScript aqui no final vai para mim. Olá, Matheus Castiglione. Eu tenho outro log baixo. Eu tenho 29 anos. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Cargo run. Executou. Se a gente olhar nosso arquivo final JavaScript, console.log, olá, first name, last name. Agora o bagulho ficou louco, hein? Vamos falar. Eita, minha cadeira descendo sozinha. Vamos pedir aqui para ele.
Vamos aplicar todas as modificações para a referente à adição da interpolação de string. Passamos a ter alguns problemas no código JavaScript final. Dado o seguinte código fonte, estamos recebendo o seguinte código JavaScript compilado. Toda hora que eu escrever compilado, eu coloco compilador, não sei por quê. Quando, na verdade, o código final deveria ser... eu vou copiar o código fonte, eu vou trocar aqui dele, ó. Então, o que deveria ser const, o print console.log, aí aqui template string, então crase, acho que sei lá como chama isso, crase, $chave. Então, arruma aí, meu amigo, arruma aí que você fez cagada, cara. O problema aparece na direção do código JavaScript por DST. Vamos corrigir o gerador de código para lidar corretamente com a interpolação de string. Atualize o gerador de código, tá bom? É verdade, nada mexendo mas não mexeu no gerador de JavaScript, mexeu não? Deixa eu ver. Tá, quando for declaração de variável, quando for chamada de função, não. Realmente faltou atualizar essa função. Você já vai me dar a função inteira já? Oh, que maravilha! Nossa, eu gostei, hein? Achei que ia dar parte por parte para não ficar mexendo. Deu erro. Expected function found vector a string. Ok, então a ideia principal tá bom. Estou recebendo um erro de compilação na linha erro expected function found vec. É isso. Esse aqui, nossa, não faço ideia que é isso aqui. O erro ocorre porque, após o método collectVector, você não deve ter parênteses. O método collect retorna o vector e o parênteses adicional tentando chamar esse vec, como se fosse uma função que não é válida. Vamos corrigir a linha. Dei a sua entrada para... agora ele está até mais bonitinho aqui as mensagens. Teoricamente é só isso aqui, né? Teoricamente é só fazer isso aqui. Tá bom. Então, vamos ver, vamos gerar. Gerou. Qual é o arquivo final? Deixa eu apagar aqui o arquivo e mandando gerar de novo. Sabe o que eu estou escrevendo? Gerou. Gerou igual. Não, agora tá certo. Agora aqui o nosso console funciona. Mas imprimiu um console só. Nossa, agora ele ficou loucão. Ainda estou recebendo o código compilado inválido. Ou seja, dado o seguinte código fonte, estou recebendo como código final não, o que aconteceu? Nossa, achei que eu tinha fechado a coisa errada. Meu terminal abriu do nada. 1h19. Calma que até 2 horas tem chão. Desculpa a confusão anterior. Vamos corrigir o cego. Tá, enquanto ele tá regerando a mensagem ali, eu quero ver se realmente o problema tá no gerador, tá?
Então aqui eu vou imprimir a minha AST. Eu vou colocar aqui AST e vou colocar aqui também meus tokens. A gente vai imprimir tokens. O que é? Print alien, né? Print alien, e aqui é uma macro. Calma que o símbolo é na frente, lá no final. Tá, agora como que é aqui mesmo? 2 pontos, assim? Isso. Acho que tem um chave aqui, não tem não? Tá, debug... Statement, tá, cadê o statement? Cadê o statement? Cadê o statement? Statement. Hashtag derived. Ué, não é hashtag derived? Hashtag colchete, essa sintaxe do function call. Olha aqui, interpolar string nunca tá usado. Ué, por que não escreveu esse tipo então? Tá, vamos ver aqui os tokens. Tá, os meus tokens. var, tá certo. First name igual Matheus, ponto e vírgula. Sensacional. var, last name igual Castilhone, ponto e vírgula. Excelente. var, identificador, idade igual 29, ponto e vírgula. Print, identificador print, string literal, ponto e vírgula. Print, identificador print, ponto e vírgula. Tá. Eu acho que talvez ele tinha que ter quebrado mais isso aqui, viu? Mas, ok. Minha AST, declaração de variável não é mutável. Aqui tá errado, ó. A AST tá errado. A AST tá gerando só... A AST tá tirando a primeira variável. As primeiras variáveis, na verdade. O problema tá na AST. O que você tá fazendo aqui? Aqui está a correção do código. Tá, eu vou copiar isso aqui. Mas eu acho que o problema não tá nesse código generate.js. Porque se a gente executar de novo, cargo run, olha lá. Porque realmente, dada a nossa ST, então o que eu vou fazer? Ó? Dado o seguinte código fonte, estamos tendo os seguintes tokens. O token aparentemente está certo, eu só tô me enganado porque eu acho que ele tinha que quebrar um pouco mais esse string literal aqui. Mas... E a seguinte AST. A AST em si tá errado. Definitivamente ela tá errada. Repare que os tokens para as variáveis first name e last name foram removidos não estão presentes na AST e o último print referente à idade também não. Então esse é o problema, a AST nossa está errado. O código final dado a AST está perfeito, está corretíssimo. Parece que o parser está processando corretamente todos os tokens. Vamos corrigir isso. O parser deve processar cada token e criar um nó. Exatamente. Para cada token tem que ter um nó na AST. Se as declarações da variável first name, last name e segundo print não estão na AST, isso sugere que o parser pode estar pulando esses tokens ou não está reconhecendo corretamente. Vamos testar a função parser. Nossa senhora. Foi gigantesca essa função. Beleza, deixa ele terminar aí. E se tudo der certo, no final devemos ter uma AST
A partir dessa lógica, cada vez que encontramos o token var, processamos a declaração da variável e adicionamos a st. E cada vez que encostamos um print, processamos a função adicionando a st. Vamos ver se esse parser vai pegar nossos tokens e gerar a st corretinha. Tá, nenhum erro de compilação. Vamos mandar ele executar, vou dar um clear no console e executar novamente. Então, a st, mutei o first name, ok. Mutei o last name, ok. Mutei o age, ok. O primeiro print, ok. Agora ele só removeu o segundo print. Se a gente rodar esse código aqui, o Node, olá Matheus, faltou só o último print. O segundo print ainda está sendo excluído da AST, certo? Porque na AST a gente tem aqui só o primeiro, exatamente. Vamos ver o que tá de errado, hein? Deixa ele tentar pensar aí. Peço desculpas, sem problema. O principal problema que pode estar causando isso é o uso incorreto do método next no iterator tokens. Quando o método next é chamado, ele consome o próximo token avançando no iterador. Se ele for chamado erroneamente ou em excesso, o parser pode pular tokens. Vou revisar e corrigir a função parser para garantir que todos os prints e declarações de variáveis sejam devidamente processados. Ok, mais uma versão da nossa função parser. Se Deus quiser, agora vamos ter nossa AST completa. Fecha o terminal. Cadê a nossa função de parser? Vamos tirar essa função antiga e jogar a nova. Skip the match arms tem compatible types. Expected unit type found e none. Tá. Agora estou tendo um novo erro de compilação, sendo na linha. Qual que é o erro? Eita. Match arms have incompatible type. Types. Expect unit type. Found in option. E token. Vamos ver aqui que o erro ocorre porque o braço do match retorna o valor, enquanto os outros braços do match não retornam nada. Eles têm tipo unit. Em Rush, todos os braços de um match devem retornar o mesmo tipo. Vamos corrigir isso. Se você quiser apenas consumir e ignorar o token atual, você pode fazer isso sem retornar o valor. Simplesmente adicione um ponto e vírgula no final para identificar que você está descartando o valor. Sério? Não, tem que colocar a chave também, né? Tem que colocar chave, ponto e vírgula. Tá. Deixa eu tirar o comentário aqui que eu não queria. Show de bola. Então, imprime. Tá lá. Ele ainda não tá imprimindo a segunda. O segundo print. Tem ponto e vírgula? Tem ponto e vírgula? Tem. Print. Tem alguma coisa que está sendo utilizada? Esse interpolate não está sendo utilizado. Aqui em cima, esse interpolated hello também não está sendo utilizado. O que tem outro erro aqui? CH. Tá. Não, então CH eu vou deixar aqui por razões maiores. Tá. O segundo print ainda está sendo ignorado e não está presente na
AST final. Ele tá no token, deixa eu ver aqui, ó. No token ele tá, ó. Deixa eu ver se tá igual, string literal, olá, ponto e vírgula. Excelente. Print. Aí aqui vai ter um print do tipo identificador print com a string eu tenho x anos, ponto e vírgula. Ok. O segundo print está sendo ignorado e não está presente na ST final. O problema pode ser na forma como o pick next está sendo usado. Se o token print for consumido incorretamente ou não detectado, a instrução print... gente, talvez a gente vai ter que fazer um print só, hein? Nossa linguagem não pode ter dois prints seguidos. Beleza, tá gerando mais uma nova versão da função parse, corrigindo os usos do pick e do next. Essa versão do parse deve processar corretamente todas as declarações de variáveis chamadas da função print no código fonte fornecido, sendo a elas, podendo chegar mais a fundo. Olha, eu espero que vai haver, viu? Que eu já pedi 3 vezes para o senhor corrigir, o senhor não corrigiu. Beleza, new erro de compilação. Cargo run. Agora foi, hein? Tá aqui, ó. Name. Agora foi. Excelente. Tá lá. Finalmente, chat GPT. Agora, por fim, vamos fazer mais algumas coisinhas aqui, ó. A gente vai pedir, deixa eu ver como tá o código fonte, ó. A gente vai pedir para ele trocar aspas duplas por simples e vai tirar os pontos e vírgulas. Na real, não precisa nem pedir, né? Na real, é só a gente vir aqui na função generate. Então, aqui, ó, se é uma declaração de variável, se for mutable, let, se não conste. Se for uma string, é aqui, ó. Aqui a gente vai colocar aspas, aspas simples. E vamos tirar ponto e vírgula. E aqui tira ponto e vírgula. Se for uma chamada de função e o nome da função for print, aí console.log, vamos tirar também o ponto e vírgula. Teoricamente, se a gente executar o código... Eita, não é esse aqui não? Cargo run. Funcionou. Deixa eu tirar esse sprint lá embaixo agora. Minha ST tchau, meus tokens tchau. Beleza, limpa, cargo run, compilação terminou, checa o arquivo para o output. Aqui tá lá, ó, tá a nossa string aspas simples, sem ponto e vírgula, sem ponto e vírgula, sem ponto e vírgula, sem ponto e vírgula, sem ponto e vírgula. Maravilha. E se a gente fizer aqui um mut no age, aí agora ele vai cagar no mut, fica vendo? Gerou o let, ó. Perfeito. Por fim, vamos pedir para o Rush executar o nosso arquivo JavaScript, ó. No final da compilação, por favor, execute o arquivo .js final. Eu não sei como faz para executar o comando no Rush, não dá para fazer facinho, é só executar um comando Rush com Node. Lamento, mas devido a questões de segurança não posso executar. Não, você não, filho. Ai, meu Deus. Exatamente, execute o comando Node, é isso que eu quero fazer. Me dê um código em Rust para executar o arquivo JavaScript final utilizando o Node. Eu sei que você não pode executar ChatGPT, tá tranquilo. Olha lá. Claro, para executar um arquivo JavaScript utilizando Node a partir de um programa Rust, você pode usar o CRUT command. Legal. Então, para utilizar comando. Tá vendo, gente? Dá para aprender muita coisa com o ChatGPT. Tipo, é que eu não li certinho todas as linhas, linha por linha, mas tudo que eu fui lendo, você pode ver que ele explica o porquê, sintaxe. Agora aqui no final.
Não, eu só vou pedir pra você executar, filhão. Nem imprime mais nada, nem imprime mais nada aqui. Calma, o argumento é output file name. E é isso. Cargo run. Temos lá, gente. Olá, Matheus Castiglione, eu tenho 29 anos. Maravilha. Então eu acho que para esse vídeo é isso. Temos lá nossa MC. Já estamos gerando o código fonte JavaScript. Temos var, que é diferente. Temos merge, temos print, interpolação de string. Excelente, acho que para esse vídeo é isso. Para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Então a gente deu uma geral em linguagem de programação. Então, qual é a teoria de linguagem de programação? Quais são os tipos? O que é um compilador? Quais são os passos para criar uma linguagem uma nova linguagem de programação? Quais são os tipos? Então a gente viu lá que temos 3 tipos no final. Temos um compilador que vai gerar uma linguagem de alto nível para uma outra linguagem de alto nível. E quando a gente tem source code para source code, né? Source code to source code, isso é um interpretador, um transpilador, né, um transpiler. A gente viu também quais são os exemplos de bytecode, então o que é uma linguagem que gera bytecode no final, que é essa representação intermediária. E também a gente viu as linguagens de programação que de fato compilam para código de máquina final. A gente viu vários processos, então scanning, tokenização, análise léxica, análise estática, parsing, AST, geração de linguagem. Então demos uma geral em tudo isso. Aprendemos um pouco em Rust, apesar de a gente não focar muito nos códigos Rust, porque sinceramente tem muito código Rust que eu mal consigo ler hoje, e a gente fez isso com o ChatGPT. A gente também viu como que a gente pode utilizar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial para ajudar a gente no dia a dia com tarefas corriqueiras. Então sempre quando vocês precisarem lidar com o desconhecido, as AIs estão aí para ajudar. Então de novo, não é para substituir, é para ajudar, é para agregar, é para somar se você conseguir utilizá-las de forma eficiente. Você tem a ganhar muito com isso, né? Então, por exemplo, se um dia pedir para vocês criarem uma nova linguagem, assistindo esse vídeo agora vocês vão conseguir criar uma nova linguagem. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, que é muito importante, é muito simples, é muito fácil, ajuda muito o canal, o YouTube a recomendar para mais pessoas, melhorar o algoritmo do YouTube e aumentar o alcance do canal. Também deixe seu comentário, vamos trocar uma ideia, vamos interagir, o que vocês acharam do vídeo. Se inscreva no canal, porque vocês fiquem por dentro das novidades. Então todos os sábados às 11 horas da manhã vão ter novos vídeos sendo publicados. Então se inscreva no canal, porque além de vocês ficarem por dentro das novidades, vocês também conseguem ajudar muito o canal, ajudar muito para mim conseguir continuar trazendo mais vídeos para vocês, né? Isso ajuda muito a melhorar o algoritmo ali do YouTube, aumentar o alcance do canal, ajudar mais pessoas, e mais pessoas irão se beneficiar com os conteúdos do canal. E quanto mais o canal crescer, mais eu consigo estar trazendo vídeo para vocês. E como de costume, temos encontro marcado no próximo sábado às 11 horas da manhã. Tchau!